Em algum momento você titubeou assim em assinar com o Corinthians? Porque se você já tinha passado pelo Santos, você já tinha passado pelo Cruzeiro. Em algum momento titubeou assim em assinar com o Corinthians por alguma rejeição do torcedor ou não? Foi tranquilo pra você? Não, em nenhum momento, Nilson. Até porque, tipo, eu falo pra todo mundo que quem quer ser jogador de futebol, que você tem que pensar sempre no amanhã. Então, eu sempre, quando fui jogar contra o Corinthians, na época que eu estava no Santos, com o São Paulo, contra o Palmeiras, eu sempre respeitei a instituição. Eu acho que quando você acaba respeitando e fazendo o seu melhor dentro do campo, para o seu time que você é atualmente, cara, as outras equipes vão te olhar com outros olhos. E foi assim, quando eu saio do Santos para o Corinthians, que é um dos maiores rivais que tem aqui no estado de São Paulo, em nenhum momento passou dúvida, pelo contrário, para mim teve certeza, porque eu sempre fui movido a desafios. E era um desafio muito grande na minha carreira, sair de um clube como o Santos, sendo o capitão do tricampeonato da Libertadores, a história que eu construí dentro do Santos, e ir para o maior rival. Ah, os caras falam, pode perguntar, mas você não teve medo de o pessoal manchar a sua história? Não, cara, minha história está construída, ninguém vai manchar minha história, entendeu? Eu lutei muito para chegar naquele momento. E quando eu vou para o Corinthians, eu sou muito bem tratado no Corinthians. Pelo contrário, eu me surpreendi. Porque quando eu chego lá, as pessoas, pô, capitão, chega um capitão e tal, aquela coisa toda. Pô, isso aqui vai nos ajudar, porque é um cara experiente, aquela coisa toda. E isso no dia a dia foi comprovado. E aquela coisa assim que eu falo, por isso que tem que estar preparado sempre. Porque quando apareceu a oportunidade de eu sair do Santos para o Corinthians, eu estava preparado para aquele momento. E aí no Corinthians, quando eu começo a jogar ali, aí de repente, né, tem umas dificuldades, que aí jogo pouco, joguei 33 jogos na temporada, e quando você tá ali e aparece outra oportunidade, que é pro seu maior rival ainda, sai do Corinthians pro Palmeiras, então isso mostra que valeu toda a pena, toda a dedicação, todo o esforço que eu fiz para estar naquele momento e para jogar nesses clubes, porque não é fácil, o Danilo sabe que jogou em grandes clubes, que a responsabilidade é muito grande, porque, principalmente quando você sai de um rival. Então, quando eu sempre saio na rua, as pessoas sempre me trataram bem. É corintiano, é São Paulino, São Paulo que eu não tive a oportunidade de jogar, é o palmeirense agora também, o santista, até os atleticanos na época que eu estava no Cruzeiro. Então, acho que isso mostra o que eu fui dentro do campo, sempre respeitando a instituição. Nesse perfil de liderança aí, nunca passou na tua cabeça ser treinador quando você parou de jogar? Não, em nenhum momento. Jura? Em nenhum momento. Nunca passou na minha cabeça ser treinador de futebol, porque Tem que amar muito. é uma profissão puxado, né? que você tem que abdicar muito da sua vida. Mais que atleta. Mais do que atleta, não só da sua vida profissional ali, mas também pessoal. Porque quando você está jogando, você é um jogador de futebol, você tem um contrato ali que de repente no mínimo você vai respeitar 6 meses. No mínimo, porque aí não deu certo 6 meses, aí você troca. Mas o treinador é cada 1 mês, 2 meses. Então, aí como você vai... Ou 2 jogos. Pegou entendeu? Isso, e aí, como você vai fazer isso com a sua família? Porque eles já sacrificaram muito por você. Porque Entendi. quando você é jogador de futebol, você leva a família toda. Então, às vezes, os seus filhos estão adaptados na escola, aquela coisa, não, vou ter que mudar agora de estado. Então, eu falei assim, cara, chegou o ponto que eu não posso fazer mais isso com eles. Agora é minha vez de sacrificar por eles. Exato. Então, eu falei, meu, agora eu vou ficar quieto aqui. Aí as coisas foram acontecendo, né? Quando eu aposentei no Palmeiras, apareceu de continuar no Palmeiras como assessor técnico. Pô, minha vida já estava toda pronta. Então só mudou a questão de concentrar e não concentrar, porque minha vida era diariamente. Você viajava com os caras. Viajava todos os jogos, só não concentrava dentro de casa, assim, que não precisava. Agora, fora isso, eu iria... Você curtiu a função ali, porque você é assessor técnico no Palmeiras e no Cruzeiro, não sei exatamente o cargo. A mesma lá. função. Mesma função. No Cruzeiro também. Foram os 2 clubes, né? No Santos. No Santos eu fui no Santos também. como já... Executivo? Executivo de futebol. Sim. Você sai, porque aí a proposta, né, em tese seria um cargo Só maior. que eu falo assim, a minha função como assessor técnico, tanto no Palmeiras como no Cruzeiro, era uma função assim, não é fácil.
Você tem que ser meio que bombeiro. Você tem que ficar apagando muito fogo ali, porque para não deixar as coisas desbandar, entendeu? Porque, de repente, um problema pequeno pode se tornar um problema muito grande. Não é parecido com a função de capitão? É que, claro, ali você é jogador e colega, né? Depois você sobe a hierarquia, né? Mas é parecido, semelhante, né? É parecido porque... Administrar conflitos. Cara, cada um com seus interesses, o cara que não joga tá puto com o treinador, sim. Aí você tem que chegar lá e conversar com o cara, aí a questão da vaidade, sabe? Você saber realmente quem são as pessoas, a maneira de você chegar, de você abordar a pessoa. Então é uma coisa difícil, cara, principalmente no mundo de hoje, que eu falo assim que tá muito difícil de você entrar na cabeça dos jogadores. Eu não sei te falar o porquê, mas parece que ele te olha de uma maneira assim e fala, cara, o que esse cara tá falando? Porra, ele não sabe quase nada, pô, sabe? São coisas assim, você olha assim, pô, eu passei minha vida toda como jogador, fui campeão em vários clubes, pô, então eu tenho alguma coisa para passar para um jovem que está começando agora. Só que os jovens hoje são muito pouco aqueles que escutam. Eu acho que tem um outro, eu acho que tem um outro porém aí dos jovens, Edu, que eu acho que eles não buscam saber quem você é, ou quem eu sou, quem o Chico é. Porque são poucos jogadores que buscam ter esse conhecimento, sei lá, hoje em dia, se eu fosse um jogador de 20 anos, por exemplo, eu tentaria buscar o conhecimento de quem é o executivo de futebol por causa das informações. Então hoje a gente ouve muito, né? O executivo de futebol, o diretor de futebol. Só dá um Google no nome do cara, tá ali saber, todo né? currículo. Pô, cara, o que ele representa para esse clube? É isso. Eu acho que o jogador jovem, eu acho que ele não se preocupa com isso. Porque eu tô falando que às vezes eu sinto no dia a dia, não sei se você vai se identificar comigo, às vezes eu vou nos eventos, alguma coisa, e eu encontro jogadores jovens, já atuando no time profissional, e esse jovem não vem falar comigo. Sabe? Não mostra uma... Não tô falando bajular não, tá, gente? Não é bajular não. Respeito. Um respeito, sabe? E a gente entende e percebe quando é timidez e quando não é timidez. Sim. Eu pelo menos, eu percebo quando o cara tá tímido e quando o cara é perna. E eu acho que tem a ver com isso. Do cara não... Você exerceu no Cruzeiro, no Santos e no Palmeiras uma função que às vezes o cara que tá na base e sobe profissional, ele não entende quem que é o que você fez pro futebol, quantas conquistas você teve na tua carreira. Porque se ele pesquisa, ou se o empresário chega nele e fala, ó, o executivo de futebol que tá lá, você não tá ligado. Ele tem artrose no ombro, irmão. Porque ele já levantou tanta taça. Então assim, a hora que ele falar com você, ouve, irmão. Presta atenção no que ele vai te falar. Então, eu acho que tem a ver com isso. Da falta de interesse desse jovem em buscar saber quem que é aquele cara que está representando determinado cargo dentro do clube. Eu acho que passa muito por isso. Não, e você falou tudo, Deus. Eu vejo assim que os jogadores de hoje em dia, além de não procurar saber, cara, quando eu via os caras antigos lá na época lá do Santos, do Palmeiras, via o Dudu lá, o Demir da Guia, no Santos ia o Serginho Chulapa, sabe, o Pepe. Cara, pra mim, era gratificante estar perto desses caras. Porque, pô, esses caras fazem parte da história do clube. A gente só tá jogando no clube que está hoje por causa deles. Exato. Sabe? Então, as pessoas reconheceram o seu trabalho, reconheceram o que você representou e representa pro futebol, sabe? É uma coisa, assim, de hombridade, cara. O cara é pentacampeão do mundo, meu. Eu quero estar perto do cara. O cara é diferente só por causa disso. Então, eu quero estar perto deles para aprender. De repente, alguma palavra, um conselho, sabe? Uma atitude. Então você tem que pegar essas coisas boas das pessoas e tentar colocar para você. Então hoje os moleques querem ver mais TikTok, quer ver mais celular, quer ver rede social, do que de repente... Pô, quantas vezes eu chegava no treino, você também, Denilson, pô, vamos treinar aí falta, vamos treinar finalização, vamos fazer aqui, acabou o treino, vamos fazer mais. Os caras acabam o treino, quer pegar as coisas aí embora. Você pegou essa geração, né? Eu já não peguei tanto assim. Pô, que isso, cara. Você já pegou você, Zé Roberto, esses caras pegaram essa época de internet. Você entendeu? E aí a gente já pegou essa transição e foi muito difícil. Imagina. E muitos caras ali na época, principalmente no Palmeiras, que foi mais assim a transição, que acabava o treino e ia fazer o trabalho de zagueiro, cabeceio, pegar tempo de bola. E no começo os zagueiros não iam comigo. E aí eles começaram a ver, pô, peraí, se o cara ganhou tudo que ganhou, tá lá treinando e quando ele entra ele joga bem pra caramba, por que eu não vou fazer? E aí foi mudando a mentalidade, pô, do Luan, do Antônio Carlos na época, até o próprio Gomes. Então eles viam, pô, peraí, eu vou treinar também um pouquinho a mais. É claro que tem hora que você tá cansado, aquela coisa, mas, pô, fazia o extra. Só que hoje é muito difícil os moleques fazer.